Caros irmãos, queridas irmãs, com este dia de jejum e abstinência, iniciamos o tempo sacrossanto da Quaresma, tempo de nós nos deixarmos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Nós iniciamos hoje a nossa caminhada para a Páscoa, para passarmos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do pecado para a graça. O pecado tem como consequência principal nos afastar de Deus, nos separar de Deus, mas ele também nos divide, ele também nos separa uns dos outros, e nós próprios nos dividimos interiormente. Os nossos primeiros pais viviam em harmonia, viviam em comunhão, viviam em paz com Deus, consigo mesmos e um com o outro. Era o paraíso. Mas quando eles pecaram, então já não havia mais essa harmonia, já não havia mais essa comunhão. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta como remédio a oração, a esmola e o jejum. Claro que é a graça de Deus que cura o nosso coração ferido pelo pecado. A antiga serpente, Satanás, mordeu o homem, o ser humano, e inoculou em nós o veneno do pecado. O antídoto, o remédio, é a graça de Deus, que nós obtemos pela fé em Jesus. Mas, para que essa graça seja comunicada a nós, então nos é indicada a oração, a esmola e o jejum. A oração restabelece a comunhão com Deus. Uma das coisas que o pecado faz é nos fazer pensar que somos autossuficientes, que eu me basto a mim mesmo, que eu sou bem-aventurado em mim mesmo. A tentativa de eu me emancipar de Deus, de eu ser independente de Deus, de eu ter autonomia em relação a Deus. Eu não preciso dele, eu não dependo dele. Quando a gente reza, pela oração, nós reconhecemos a nossa dependência. Nós, tal como um mendigo estende a mão suplicando esmola, suplicando benefícios, suplicando favores, dons, nós na oração estendemos as nossas mãos a Deus e suplicamos que Ele nos socorra, que Ele venha em nosso auxílio. Portanto, nós reconhecemos a nossa indigência, a nossa miséria, a nossa pobreza, que sem Ele nada somos, nada temos. A nossa dependência, eu não me basto, eu dependo de Deus, eu preciso dEle, por isso eu suplico, por isso eu clamo. Então a oração, se por um lado o pecado nos divide, nos separa de Deus, nos afasta de Deus, a oração faz com que a gente busque a presença de Deus e queira ser amigo de Deus e queira se unir a Deus. Por isso ela é o antídoto, ela é o remédio contra esse aspecto do pecado que nos separa de Deus.
Mas como eu disse, além de nos separar de Deus, o pecado também cria dentro de nós uma divisão. Nós nos tornamos um campo de batalha, é uma espécie de cabo de guerra, os desejos da carne, os desejos do espírito. Porque vejam só, os nossos primeiros pais lá no paraíso tinham um dom préternatural, que era o dom da integridade. Eram íntegros, o corpo e a alma estavam em harmonia. Então, uma pessoa saudável espiritualmente funciona assim: ela tem os seus desejos, os seus instintos, as suas paixões, que são governadas pela vontade. A vontade é governada pela inteligência, e a inteligência é governada pela verdade, pelo próprio Deus. Nós, no entanto, temos as nossas paixões desordenadas, rebeldes, que querem se sobrepor à nossa vontade, que por sua vez não se submete à inteligência, e a inteligência resiste a Deus, a sua palavra. Então é um campo de batalha, é um cabo de guerra. São Paulo dizia: eu deixo de fazer aquilo que quero, o bem que quero, e faço o mal que não quero. E como é que nós ordenamos? Como é que nós fortalecemos a nossa vontade para ela submeter os nossos desejos egoístas, as nossas paixões desordenadas? Pela mortificação, pelo jejum, pela abstinência. Então, é a segunda prática. O jejum, a mortificação, é uma forma de nós exercitarmos o autodomínio, de nós não vivermos à mercê de nossos desejos, de nossos instintos, buscando sempre o prazer e fugindo da dor, mas, ao contrário, nos contrariando. Por isso é remédio. Por isso, com a mortificação, com o jejum, esse conflito interior que nós experimentamos diariamente, essa revolta das nossas paixões contra a nossa vontade, contra a inteligência, contra Deus, nós começamos a colocar ordem com a mortificação. E o pecado também nos divide uns dos outros, nos tornando egoístas, nos fazendo pensar apenas em nós mesmos, nos nossos interesses. Por isso, a esmola. A esmola é um tipo de obra de misericórdia. Na verdade, são 14 obras de misericórdia, 7 espirituais, 7 corporais. A esmola é uma delas, ou seja, eu pratico atos concretos de amor para com o meu próximo, obras de misericórdia, não apenas uma teoria, uma ideia, obras de misericórdia, atos concretos de amor para com o meu próximo, para com o meu irmão que precisa de mim, a fim de vencer essa realidade do pecado que nos divide, que nos separa, que nos afasta uns dos outros. Jesus Cristo veio congregar os filhos de Deus dispersos pelo pecado. O pecado nos dispersa, nos divide, nos separa de Deus, dos irmãos e de nós mesmos. A nossa alma deve estar submetida a Deus e o nosso corpo submetido à nossa alma. Mas nós experimentamos dentro de nós essa confusão. Por isso Jesus no Evangelho de hoje nos diz: oração, jejum, esmola. Oração, mortificação, caridade.
são as obras exteriores de penitência. Penitência é a contrição do coração. Quando a gente diz no ato de contrição, tenho muita pena de ter pecado, é aquele pesar que nós sentimos, é uma espécie de luto, porque eu ofendi a Deus, que é sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, Deus que é amável, mas eu o ofendi, eu fui ingrato. Isso é a contrição, o arrependimento, é a penitência interior. Então Jesus diz no Evangelho: cuidado para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. O teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. O que é que está escondido? O nosso coração, lá dentro de nós. As práticas exteriores, a oração, a esmola, o jejum, precisam ser uma expressão da nossa penitência interior, do nosso arrependimento. Nós temos que pedir a Deus a graça da detestação do pecado, ter horror ao pecado, ter ódio, ter aversão ao pecado, não tanto porque pecando nós perdemos o céu e merecemos o inferno, isso é verdade, mas sobretudo porque pecando nós ofendemos a Deus, e Deus não merece que nós o tratemos assim. Ele é amor infinito, Ele é bondade infinita. Então, o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. A primeira leitura de hoje diz, é o profeta Joel: rasgai o coração e não as vestes. As obras que nós praticamos durante a quaresma, mais intensamente, mas que nós deveríamos praticar durante todo o ano, elas só terão alguma eficácia na nossa vida se nós estivermos em estado de graça. Porque sem a graça de Deus, não adianta eu me esforçar, não adianta eu rezar, não adianta eu fazer penitência, praticar obras de caridade, sem a ajuda da graça de Deus, tudo isso é vão. Por isso a importância, a necessidade da confissão. Para que serve o sacramento da confissão, que é também chamado sacramento da penitência e da reconciliação? Para eu recuperar o estado de graça, aquele estado de amizade com Deus, e então o meu esforço será recompensado, porque eu estou na graça de Deus. Do contrário, é como um cadáver se exercitar. Não adianta um cadáver ser exercitado, não tem vida. Se falta a vida sobrenatural da graça, por maior que seja o meu esforço, não tem eficácia, porque a salvação é dom gratuito de Deus. Eu não posso me salvar, eu não posso fazer nada por mim mesmo em matéria de salvação, a não ser cooperar com a graça de Deus, não colocar resistência à graça de Deus. Então é muito bonito a gente ver hoje a igreja bem cheia, de manhã também estava, à tarde, eu imagino que lá na comunidade de São Benedito também a igreja esteja cheia, mas eu me pergunto, onde é que estão muitas dessas pessoas no resto do ano, nos outros domingos do ano, né? Então, receber as cinzas sobre a nossa cabeça hoje é um sinal, tem que ser um sinal, uma expressão exterior do nosso desejo de mudança, de conversão, de que nós nos arrependemos, de que nós temos um coração contrito, humilhado na presença de Deus, que nós não queremos continuar ofendendo a Deus. Quaresma é o tempo favorável
é o dia da salvação, é tempo de fazer guerra contra o pecado, contra o inferno. Agora, nós recebemos as cinzas sobre a cabeça e hoje nós vamos recebê-las ouvindo: lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Lembra-te que és pó. É por isso que o padre se veste de roxo, porque um dia nós estaremos lá deitados dentro de um caixão com a nossa pele arroxeada, mortos. E quando esse momento chegar, não haverá mais tempo. O tempo da misericórdia, enquanto ainda se disser hoje, enquanto nós estivermos vivos, é o tempo da misericórdia. Morremos, vem o tempo da justiça, é o tempo de prestar contas. Escutando isso, lembra-te que és pó, ou seja, lembra-te de que tu morrerás, a vida é breve. Há duas atitudes possíveis diante dessa realidade. Algumas pessoas podem pensar assim: ah, então quer dizer que eu vou morrer? Quer dizer que a vida é breve? Então eu vou chutar o balde, eu vou viver de maneira irresponsável, gozando os prazeres todos que eu puder, porque eu vou morrer mesmo. Então vamos viver de maneira irresponsável, vamos viver de maneira inconsequente, fazendo tudo que eu tenho vontade, sem pensar no dia de amanhã, porque eu vou morrer mesmo. Essa é uma maneira de encarar a realidade da morte. Mas o lembra-te que és pó, que nós vamos escutar hoje, né, com a cinza sobre a nossa cabeça, você é pó, você é nada. Sem Deus você é nada, você não pode nada, você vai prestar contas. Vai chegar o tempo do juízo, agora é o tempo da misericórdia. Aproveita a chance que Deus está dando, aproveita a oportunidade que Deus está dando. Talvez seja a minha última quaresma, eu não sei quanto tempo me resta. Talvez muita gente que recebeu as cinzas sobre a cabeça no ano passado não vai receber este ano. Acabou o tempo da misericórdia. Pode ser a minha última quaresma, eu preciso vivê-la intensamente, como se fosse a última, eventualmente será, como se fosse a primeira, como se fosse a única quaresma da minha vida. É agora, não é amanhã, nem ontem, é hoje, o dia da salvação, o tempo favorável. Então a nossa atitude não pode ser essa: ah, então já que eu vou morrer, eu vou viver despreocupadamente, irresponsavelmente, inconsequentemente. Ao contrário, é porque a vida é breve e eu prestarei contas do tempo que me foi dado neste mundo. Eu vou comparecer diante de Deus, diante do tribunal de Deus. É que eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível para acumular tesouros no céu, não aqui na terra. E é por isso que a quaresma começa assim, com as cinzas. É por isso que a gente se veste de roxo. Nós temos que ficar enlutados de pensar que Deus, que é amor e que me ama com amor eterno, foi ofendido por mim. E eu quero reparar os meus pecados, eu quero consolar o coração de Deus, eu quero expiar os meus pecados com a graça de Deus, orando, jejuando, me mortificando, praticando obras de misericórdia, para que as sequelas do pecado deixadas na minha alma sejam curadas, sejam apagadas. E eu repito, é importantíssimo neste tempo penitencial, que é a quaresma, buscar o sacramento da penitência,
para se reconciliar com Deus, para estar em estado de graça, porque do contrário, todo o nosso esforço será vão, será estéril, não produzirá fruto, porque tudo aquilo que nós fazemos sem a graça de Deus não serve para nada, não tem valor nenhum. Esses dias um casal partilhava comigo uma realidade, uma situação que me deixou muito comovido sobre a confissão. Eles diziam que um dos filhos deles, que agora está com 6 anos de idade, começou a manifestar o desejo de receber a Eucaristia, de fazer a primeira comunhão, mas ele ainda tem 6 anos de idade. Eles falavam, da fé, da devoção dessa criança, porque claro, é uma família católica, que vai à missa todos os domingos, que reza em casa, os pais dão catequese para os filhos em casa. Aí eles diziam que o menino quis se confessar, com 6 anos, queria se confessar, aí os pais levaram ele para se confessar, e na volta para casa, no carro, o pai disse assim para o filho: eu queria ser uma mosquinha para estar lá dentro da sala e escutar o que foi que você disse para o padre. Você não pode contar para nós quais são os seus pecados? E o menino de 6 anos respondeu assim: eu não tenho mais pecado nenhum. Eu me confessei, e depois que eu me confessei, eu não tenho mais pecado. Porque de fato é isso que acontece na confissão. Antes eu tinha os pecados, a mão de Deus pesava sobre mim, mas eu, como diz o Salmo, confessei afinal meu pecado. Eu não tenho mais pecado, eles foram apagados. Deus esqueceu, Deus já não leva em conta. Desde que eu esteja arrependido, desde que eu tenha firme propósito de emenda, desde que eu os confesse, desde que eu não esconda, não omita deliberadamente algum pecado grave, e eu fui absolvido, eu não tenho mais pecado nenhum. Claro, permanecem na nossa alma as sequelas do pecado, as más inclinações, que precisam ser reparadas pela oração, pela penitência, pela caridade. Mas o pecado é apagado. Eu sou reconciliado com Deus, eu volto à amizade com Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora neste tempo quaresmal, nesta nossa caminhada para a Páscoa, que nós de fato vivamos essa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do pecado para a graça, que nós vivamos intensamente a oração, a esmola, o jejum, não para agradar os homens, não por vaidade, não de maneira superficial, fútil, exterior, mas com toda a devoção, piedade e contrição do nosso coração, para que o Senhor nos conceda a graça de viver uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.